tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Olá, bom dia, um feliz sábado. É um prazer estar ali junto conosco, juntos para nos estudar a palavra de Deus. Hoje, sábado, nós como adventistas do sétimo dia, é um dia onde Deus dá-nos para nos descansar, para nos trabalhar em favor dessa causa. E hoje também é dia de pregar a palavra de Deus, de nos ouvir a voz de Jesus através da Bíblia Sagrada. E hoje, ali, junto conosco, nós também estuda um tema tão interessante, a parábola do semeador. Mas antes de nós iniciar nosso estudo, nós pedimos tudo, nesse momento, que ele pode nos fazer uma breve oração. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por ar que nos respira. Muito obrigado por a vida aqui em Urano. E nesse momento, nos agradeço, Senhor, também para a palavra, Deus. Que cada pessoa que está ali, que está abre, que ele utilizou nesse momento ali, pode parar um pouco para ouvir a palavra, Deus. Que a palavra bem ensinando, bem ajudando na cada dificuldade que nós estamos sentindo nesse momento. Transforma nossa vida e dá-nos força, no nome de Jesus. Amém. Bom, Simão falava hoje nós também estuda a parábola do semeador. Jesus, quando estava ali na terra, ele foi um homem tão simples. Jesus foi tão simples que talvez se passava na frente da casa, porque com cabelo. Você pensava mais um ali. Jesus foi um homem tão simples que também seus ensinos eram simples. Jesus que até ensinava coisas difíceis. Se muitos alguém está falando, a Bíblia tem coisas difíceis. Não, Jesus te ensinava alguém com base, às vezes, na natureza. Talvez Jesus usa parábolas. Parábola é nada mais, nada menos que uma forma de comparar uma realidade. Talvez Jesus usa a parábola para ensinar algumas coisas. Por exemplo, se você ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é esse livro que fala a história de Jesus, talvez Jesus compara reino dos céus com alguma coisa de natureza. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a um pescador, estou aqui para mar, também com rede de peixe, está uns peixes bons, está põe na balde, outro está folha para fora. Jesus também fala contando a parábola de pastor e ovelha. É a família é bom pastor, e nós é ovelha. Jesus também contando a parábola de trigo e de joio, que compara trigo com joio. É contando também a parábola de grão de mostarda. Grão de mostarda é uma semente pequeno, mas o que cria é um dos maiores hortaliças que tem. Jesus tem teu parábola. Jesus tem teu história para simplificando e para ensinando as verdades espirituais para nós. E hoje, nós também vamos mais uma
parábola do semeador, ou a história de semeador. No livro de Lucas, capítulo 8, está pedindo estudo, abre Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas é o terceiro evangelho, né, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas foi um médico, né, e ele escreve esse evangelho baseado no relato que pesquisa, diferente de Mateus, Marcos com João, que vive com Jesus. Lucas ele que vive com Jesus. Lucas ele foi alguém que escreve história de Jesus com base nos relatos, né? E na Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, nós também estudamos a parábola do semeador, ou seja, história de semeador. Que é a mesma parábola ali, está no livro de Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9, e também está no livro de Marcos capítulo 4, versículo 1 a 9. A história começa de seguinte forma. No versículo 4, está falando: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Versículo 4 está mostrando alguém de toda cidade. Em cima que Jesus está na praia, vem alguém de Tarrafal, de Somada, de Fonte Almeida, de Ribon Chiqueiro, vem gente de toda cidade para bem falar com Jesus. Pronto. Se você está bem gente de toda cidade, quer dizer que Jesus era um homem importante na época. Apesar de ser simplicidade, Jesus era um homem importante. Imagina agora, se bem gente de toda cidade, é para morrer teu alguém. É tanto alguém, que Jesus decide afastar um pouquinho na barco para contar aquela história ali de parábola de semeador. Imagina, estou aqui nos reunido que tem alguém na nossa volta, geralmente não conta algo importante para impactar a vida de que estuda alguém que você está ouvindo. E Jesus também conta uma história tão importante, e bom que está na casa lá, preste atenção, para aquela história que Jesus também conta ali, é uma história que está falando que tipo de alguém que nós não é. Vou querer saber mais? Continua comigo, bem comigo. No versículo 5, Jesus está falando assim: eis que um semeador saiu a semear. Um semeador saiu para a vacímia. Mas antes de não continuar a leitura, deixa eu contar uma coisa. Antigamente, na época de Jesus, lá na Palestina, lá para Jerusalém, esse cara semeava assim, mas não está semeando. Não está com chão, não está por semente, né? Na dentro, não tem tudo com terra. Não. Antes, o que você está fazendo? Você preparava o chão, você está por em cima um jugo, né? Em cima como se fosse um trapite, se riba de boi. Aquele trapite tinha uma madeira comprido que passava boi, corta o chão, em cima o boi anda, o chão está atarrado, está formando coba. Como era teu lugar, se esbá para o grande, demorava teu tempo. O semeador andava com bolsa, na lado, cheio de semente. Ele pegava, né? Semente pega, ele fica a folha. Ele pega, ele fica a folha. Às vezes a semente está caindo no lugar certo, a maioria das vezes, mas às vezes não. Então, só para você lembrar, na época antiga, esta semeava dessa forma ali. Bolsa na lado, cheio de semente, esta apanha, esta lata folha, naquela escoba que boi faz com aquele jugo que esta carregava. No versículo 5, eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, final, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, história é bem fácil. Deixa eu resumir ali. Jesus falou que aquele homem que você folhava a semente, se você folhava a semente, parte de semente cai no meio do caminho. Alguém em cima passa a massa, bem a ave do céu, comer. Outro semente é cair riba a pedra. Já eles costumam olhar a planta a pedra? Catadê, né? Então começa a cria, mas está seca, né? Exatamente, Jesus falou que ele começa da cria, mas seca para que tinha umidade. Sem umidade, não sei minha planta catarã. Outra, cai no meio do espinho. Começa da cria, né? Mas só que espinho sufoca aquela planta lá. Só que tem um último,
Último, Jesus falou, me cai na bom terreno, cai na bom lugar, e se me cria da fruto, assento por um, ou seja, um grão, um semente, dá mais de 100 espigas, mais de 100 frutos. Sim que Jesus cá conta aquela história lá, ele fala num coisa, ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, que se lá na casa, botei um ouvido para ouvir. Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, Jesus termina aquela história lá. A boa de ouve. Mas pergunta que não está a fazer. Mas o que aquela história ela quer dizer? O que minha vida tem a ver com aquela história lá? Para morrer um coisa Jesus conta. Outro coisa nós não entendemos o que Jesus falou. Para morrer não sabe, mas Jesus é Deus. Foi um homem sábio. Mas o que aquela parábola, o que aquela história ele quer ensinar? Preste atenção. No versículo 9, preste atenção, no versículo 9, discípulos também ficam incomodados. Eles ficam estranhos. O que Jesus quer falar com aquela história ali? E no versículo 9, Jesus está falando assim, a Bíblia está falando, e os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? Ou seja, Jesus, que história é aquela? O que quer falar com aquela história ali, Jesus? Não, Jesus, explicando, nunca entende. E talvez você também que está lá na casa, nunca entende. Bom, que Jesus fala um semente cai no caminho, um na pedra, um na espinho, outro na bom terreno. Que aquela história lá? Fica comigo e não está bem estudado. No versículo 10, preste atenção, versículo 10, cima que se pergunta a Jesus, que parábola é essa? Jesus fala assim, respondeu-lhe Jesus, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus falou assim, discípulos, anhos, não está falando que aquela parábola que quer dizer, mas que os outros, não fala para parábola, pessoas que ouvem, eles hoje que entendem, eles que se entendem o que é. Vamos que Jesus falou aquela. Presta atenção, lembra-me quando Jesus vai contar aquela história ali? Tinha alguém lá. Só que tinha um grupo que vai só para odiar Jesus. E que vai para muda. E vai só para odiar Jesus. E vai só para, sabe, e talvez essa esperava algum milagre. Então, ele vai sem afinidade. Quando Jesus conta aquela história lá, tinha alguém ouve, fala, sim, tudo bem. Sai, vai ser caminho. Que pergunta, que aquela parábola quer significa. Só que teve outros grupos que ficam incomodados, seus discípulos de Jesus ficam incomodados. Jesus que tinha só 12 discípulos. Além de 12, tinha outros discípulos. 12 era aqueles mais próximos dele. Então, um grupo de discípulos chega nele e fala assim, Jesus, o que você quer falar? Jesus fala assim, nós não está contando o segredo, mas que os outros contam para parábola, para onde vocês têm interesse na mim. É por isso que Jesus está falando, no versículo 10, ele fala assim, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Bom que te goste ali, no Santa Escritura, Lucas capítulo 8. Se você tem uma Bíblia lá na casa, abre na Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, goste no versículo 10. Qualquer Bíblia tem livro de Lucas. Panha e acompanha comigo. Jesus gosta bem explica o que é aquela história lá. No versículo 11 está falando assim, este é o sentido da parábola. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Opa, já não descobri uma coisa. Semente que está sendo folhado, naquela história, significa uma semente é palavra de Deus. Se semente é palavra de Deus, quem que está folhando semente é um pregador. É alguém que está prega a mensagem. Se man está ali, me gosta ali, palavra de Deus é semente. Boa que está ali, estou bem. É um semente que está caindo no coração. Cabe a boa regal, para bem cria, para um fruto. E não está bem olhando naquela história ali. Versículo 12. Jesus falando assim, aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Já não tem primeiro significado. Jesus falando ali, de uma forma bem detalhada, mas aquele semente que cai no caminho, é que é alguém que ouve a palavra de Deus, mas logo que esse ouve, diabo bem, de alguma forma, né? Diabo que vem com o chifre, com o tridente na mão, não. Diabo vem com alguma situação e fazer com que esquece
aquela palavra que ouve. Para morrer que fazer assim? Para crer, para ser salvo no nome de Jesus. Então, aquela história ali, na primeira semente, aquele que cai na beira de caminho, está simboliza a boca que ouve a palavra de Deus. E logo em seguida, vem o diabo para trocar aquela palavra de coração, para buscar salva. Olha, versículo 12, é claro. Ele está mostrando que Deus tem inimigo. Se alguém hoje está pensando que Deus esse é inimigo, está acontecendo alguma coisa de errado, qual está a culpa de Deus? Mas não. Nós não temos um inimigo que a Bíblia está mostrando ali. Inimigo de Deus é o diabo ou Satanás, que era um anjo poderoso no céu, Lúcifer, que foi jogado para a terra. Ele sempre está fazendo de tudo para ouvir a palavra de Deus. Pode, por exemplo, abrir canal, o Binta fala, gosta ali, e por vontade talvez passa daquele canal ali, para nunca te interessou. Mas lembra, palavra de Deus é o único que pode transformar e trazer solução para a vida. Mas a palavra de Deus, tu que é pregado, a Bíblia está falando, mas logo em seguida também o diabo, para tentar desfazer aquele objetivo de palavra de Deus, que é salvou. Agora presta atenção na segunda. Versículo 13. Gosto também onde aquele semente que cai na pedra, cozer. Fala assim, a que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra e recebem com alegria. Mas eles não têm raiz. Eles creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Semente que cai na pedra é aquela palavra que cai no coração de alguém. Mas a Bíblia está falando ali, Jesus deixa bem claro, né? Esta recebe aquela palavra com alegria. Esta fica feliz. Esta ouve a palavra de Deus, está feliz. Mas tem um detalhe, esta tem raiz. Esta acredita por algum tempo, então que chega a aprovação, esta desvia. Quanto vezes tem alguém que começa a seguir o caminho de Deus? Chega um momento difícil, larga Deus para resolver o problema. Devia ser o contrário. Não tem que apegar com Deus para não resolver o problema. E hoje todo mundo está fazendo o contrário. Está larga Deus, está focando no problema. Se com Deus é difícil, ele imagina sem Deus. Lucas capítulo 8, nesse versículo 3, está mostrando tem alguém que ouve a palavra de Deus, mas tem mais medo de problema do que tem força ou fé suficiente para confiar em Deus. Tem muita gente que está falando assim, não, me tem fé. Fé é que assim não está pensando. Fé é pega com Deus a todo momento. Fé é pega na mão de Deus para resolver todo problema. Problemas familiares. Problemas, às vezes, de filho que está fora de caminho. Filho, às vezes, que está delinquente, mãe está sofre. Outros mães com o filho na cadeia está sofre. É esse momento que começa a exercer a fé. É esse momento que eu devia pegar com Deus. Todo momento, mas principalmente nesse momento. Mas tem alguém que está fazendo o contrário. Tem problema, está larga Deus para resolver o problema com o Senhor, sabendo que homem nenhum tem poder suficiente para resolver todo o problema. Então ali não te percebe, mas tem alguém que ouve a palavra de Deus, mas esta crê, esta recebe com alegria, mas esta tem raiz. Então que chega um momento difícil, é uma hora planta, né? Então que planta que tem bom raiz, que fincado na terra, se passa um vento te leva. É a mesma coisa conosco. Nós não se cria raiz na palavra de Deus. Não bem onde agora chegou aquele semente que cai no espinho. Versículo 14 está falando assim. Aqui caiu entre espinhos. Lucas capítulo 8, versículo 14. Acompanha comigo. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram a palavra e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e prazeres da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Diferente de que os outros que não odam, na semente que cai no espinho, ele começa a criar, ele é de fruto. Detalhe, ele é de fruto, mas fruto que amadurece. Para morrer que amadurece, para morrer Jesus fala que ele é que as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Eles crêem, eles recebem a palavra, eles começam a criar, mas prazeres do mundo, riquezas e ocupação impedisse que aquele semente faça com que madurece aquele fruto. Semente que cai no espinho é importante. E nós sabemos para morrer que é importante. Para morrer hoje, a
Bíblia está falando, mas tem um homem que é mais amigo de prazer do que amigo de Deus. Tem alguém que ouve palavra, mas tem pessoas que não têm tempo. Está tão ocupado com o trabalho é uma coisa direito. Como não tem que ter trabalho. O povo cabo-verdiano tem que ser um povo trabalhador. Mas tu que o trabalho é teu, que busquesse de Deus, lê que o trabalho é perigo. Tu que trabalho você ocupa mais do tempo que você dedica para Deus, lê que é perigoso. Outra coisa também está falando, mas outro espinho que está frio alguém para impedir de ouvir a palavra de Deus é riquezas. Tem alguém que pensa assim, não, me tem patrimônio teu, me encaminhei de Deus. Mas não. Pobre, rico, tudo nós no mestre de Deus. E talvez dinheiro te impede alguém de entregar na vida a Deus. Talvez tem pessoas que amam mais riquezas do que Deus. Só que o último detalhe de que no hoje ali é que na Lucas capítulo 8, Jesus deixa bem claro, mas também prazeres da vida está atrás do caminho de Deus. Canto amigo que a gente tem que seguir na caminhada junto comigo, para morrer um prazer, para morrer algum tipo de tentação, ou droga, ou promiscuidade, ou sexualidade, ou tudo que é prazer que mexe com o sentimento humano, afasta-te do caminho de Deus. Jesus deixa bem claro ali, uma semente que cai na espinha que é que ouve, mas prazer, riqueza e também ocupação afasta-se, impede com que aquele fruto amadureça. Ainda lembra, quando me nasci na Vila Nova, né? Na lá da minha casa tinha um perdoeiro, né? E dentro daquele perdoeiro tinha tio pé de espinheira. E naquele meio daquele pé de espinheira tinha um pé de cimbrom, que nasce meio. Ele nasce, era de cimbrom, matou quem comeu aquele cimbrom era mais malgosto que outro cimbrom. Para morrer, planta tu aqui no meio de espinho, é que tu conseguir dar fruto com perfeição. É que tu conseguir amadurecer direito. E se também que és alguém que ouve a palavra de Deus e tiga prazer, cuidado e riquezas para impedir a desentrega totalmente na vida de Deus. Gosto, não também um dia último. Preste atenção. Versículo 15 está falando assim, aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, ou guardam a palavra, estes frutificam com perseverança. Preste atenção. Jesus falou, mas aquele semente que cai no bom caminho, diferente daquele que cai, naquele semente que cai na bom terreno, diferente daquele que cai no caminho, que caiu a pedra e no espinho, é forma ele mesmo simboliza que é alguém que ouve a palavra de Deus. E Jesus está falando assim, de bom e reto coração, guardam a palavra. Você sabe se alguém tem bom coração? É que não jura que está fazendo para alguém, não. Para manter alguém que está jura alguém só para passe. Você sabe que alguém tem bom coração? Jesus deixa bem claro. Alguém que tem bom coração é aquele que ouve a palavra de Deus. Alguém que tem bom coração é aquele que aceita a palavra de Deus. João 8,47 está falando assim, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, quem que é de Deus que ouve a palavra de Deus? E ali, não está hoje claramente, mas aquele semente que cai no bom terreno é que as pessoas que ouvem a palavra de Deus guardam nesses corações e dão fruto com perseverança. Ele frutifica sempre, sempre e sempre. Hoje que bonito. Talvez, bobo pode ser aquele alguém lá. Bobo pode ser aquele alguém que se ouve que fala aquela palavra de Deus nesse exato momento. Que guarda aquele semente no coração. E Jesus fala claramente, mesmo estará fruto com perseverança. Que quer dizer, preste atenção, que quer dizer, mas aquele que cai no bom terreno, que quer dizer, mas diabo que bem para tentar a palavra de coração, não, bem. Que quer dizer também, se aquele que cai na pedra, mas que teve provação, e teve provação também. Que quer dizer, mas aquele que cai no bom terreno, mas aquele que ouve e que guarda, mas que teve prazeres, ou riqueza, ou cuidados, ou ocupação para impedir de ouvir a palavra de Deus. Tudo que ele é bem, mas ele faz escolha diferente. Ele, apesar dos obstáculos, age com perseverança. É aquela que é o significado de palavra perseverança. É a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos. Ali Jesus deixa bem claro, mas que as pessoas ali, eles é salvo. Eles é guiado para Deus. Para morrer, eles guardam a palavra de Deus no seu coração. Bom, deixa eu resumir ali.
Então não hoje aquele que semente que cai no caminho e que escutou a palavra de Deus, logo o diabo também está trazendo a palavra de coração. Aquele que cai na pedra e aquele que ouve a palavra de Deus, está recebe com alegria, mas que chega a aprovação e está abandona Deus. Aquele que cai no espinho e que escutou a palavra de Deus, mas tem riqueza, prazeres e cuidado de vida que está afastando da palavra de Deus. Mas último, a Bíblia está falando, mas esme que ouve a palavra de Deus, só que tem um detalhe. Eles guardam a palavra de Deus no coração e eles dão fruto com perseverança. E aquela parábola ele termina, está deixando uma pergunta só. A pergunta é, qual que é bom? Qual que é bom na história ali? Bom é que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas logo também um amigo está falando mostrador, uma que pode ouvir a palavra de Deus. Bom é aquele que ouve a palavra de Deus, mas às vezes está passando por um problema na vida e você abandona. Ou bom é aquele que ouve a palavra de Deus, mas tem prazer que está falando mais alto que a voz de Deus. Às vezes é droga, às vezes é prostituição, às vezes é algum tipo de pecado que você tem com a crê larga. Ou bom é aquele que ouve a palavra de Deus, mas você escolhe Deus apesar de tudo. A mim nunca sabe qual que é bom. Escolha, decisão está na bom. Para não terminar, eu quero contar uma história. Para não terminar com a história, com aquela parábola de Jesus. A história é a seguinte. Tinha uma sala de aula e tinha um professor muito inteligente. Aquele professor era muito sábio, esperto, e toda pergunta que o aluno está fazendo para ele está conseguindo responder. Além de pergunta, tinha alguns alunos que está tentando ele, nas algumas coisas, mas sempre está respondendo. Num belo dia, um aluno que gostava dele, mas sempre está acertava. Aquele aluno, um dia, caça um chota, vai à sala de aula e chega no professor. Ele fala assim, professor. O professor falou, oi, pois não? Ele falou, hoje quando te pegou, professor? O professor fica à espera, o que você quer fazer? Ele falou, professor, o que você tem atrás de minha mão? Ele tinha chota, né? Mas o professor que sabia. O professor pensa. Falei, você já não sabe o que eu tenho. Ele falou, o que você, professor? Eu falei assim, botei um chota. E pensa que eu falei, ninguém tem, o que o professor sabe de que ele... Ele falou assim, ok, professor, gosto da última pergunta para me deixar em paz. Aquele chota ali está vivo ou está morto? Ele falou assim, se o professor falou uma chota está morto, não está mostrando que está vivo. E se o professor falou que está vivo, não está apertando, não está matando, não está falando, ali, está morto. Eu falei, professor, é calmo. Aquele dia o professor, toda a sala fica quieto, nunca o professor fica tão na suspense assim. O professor fica, anda, pensa, de ouve palavra, pensa. Tudo que uma hora o professor fala, já sabe. Aluno fala, nunca sabe não, respondendo. O professor fala, olha, se está vivo ou está morto, nunca sabe. Mas coisa não sabe, decisão está na bumó. Decisão está na bumó. E de fato, que a história está exemplificando muitas coisas sobre nós. Bom é aquele aluno, e aquele chota, é boa vida com Deus. Você sigue, você sabe qual terreno que é. Você torna aquele alguém que está ouve a palavra de Deus e está guarda no coração. A mim não sabe qual que é bom, mas uma coisa não sabe. Decisão está na boa. Deus pode transformar qualquer coração de homem para um coração fértil, para um coração obediente à palavra de Deus. Que Deus pode abençoar uma boa decisão e que você siga cada vez mais esse caminho de Deus, esse caminho de luz e esse caminho de Bíblia Sagrada. Nesse momento, então convidamos tudo que está ali para nos fazer uma oração. Antes de não terminar, nós está fazendo uma oração, pedindo a Deus para conceder-nos forças, para nos ser dia após dia um homem obediente, um homem que siga o caminho de Deus, apesar de tudo que o mundo te oferece. Nos fazer oração. Bom Deus e bom Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E nesse momento queremos pedir que o Senhor venha abençoar cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar aqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesse momento. Transforme o nosso coração, transforme o nosso ser e venha também estar guiando cada vez mais a nossa vida, ó Deus.
E que nessa história possamos escolher cada dia mais o caminho de bem, o caminho de paz e o caminho daquele que guarda a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, muito obrigado por nossa presença. Que não esquece, se você estuda mais sobre a Bíblia, se você entende mais sobre a palavra de Deus, se você tem alguma dúvida, ali debaixo está o contato de nossa igreja adventista do sétimo dia. Você pode entrar em contato, pedir esclarecimento, ou você pode solicitar uma visita, que nós nos disponibiliza para nos visitar lá na casa, lá na lar, para juntos nos poder conversar. Que Deus abençoe, tenha um bom dia na presença de Deus e um feliz sábado.